Boa tarde. Hoje a nossa correçãozinha do linhas e entrelinhas, tá? Nas páginas 79 e 80. Então eu gostaria que vocês acompanhassem aqui a correção junto comigo, tá, gente? Antes de iniciar a correção, eu vou fazer a leitura novamente do texto. Hora da leitura. Leia este texto extraído do conto contemporâneo A Alegria da Classe, de Thelma Guimarães Castro Andrade. Era assim: primeiro a gente formava uma filona, um empurrando o outro. A gente se amontoava para conseguir um lugar na frente. Uns até encolhiam os ombros para ficarem menores de tamanho. Menores na frente, maiores atrás. Vamos esticar o braço direito para manter a distância, Dona Vitória pedia. Daí a gente esticava o braço direito e colocava no ombro do colega, que estava na frente. Pronto, o sinal tocava e entrávamos na classe. Eu corria para colocar o meu saquinho de lanche na prateleira. Minha mãe colocava bolacha maisena com manteiga, uma maçã e suco. Não gostava quando ela mandava pão com bife, a carne ficava fria, dura e escapulia do pão. Dona Vitória entrava rapidinho e já ia dando um sorriso enorme, gostoso. Abria as janelas e deixava aquele sol bom de dar sono entrar pelo meio das cortinas de pano. E lá vinham mais letras, números, algumas palavras diferentes, muitos desenhos. Na hora do recreio, depois de brincar e de comer tudo sem derrubar uma migalha fora do guardanapo de nome bordado, todo mundo tinha de ir ao banheiro escovar os dentes. Eu gostava de olhar as decomânias nos azulejos brancos, ver se alguém tinha tirado algum pedacinho das minhas preferidas. Dente escovado, o pessoal corria para a classe. O texto é de Thelma Guimarães Andrade, tá, gente? Thelma Guimarães Castro Andrade, Alegria da Classe. Certo, esse texto é bem legal, né, gente? Fala um pouquinho aí dessa vivência na escola, né? Então nós temos aqui, eu sei que todos vocês estão aí com saudades da escola, da sala de aula. Então esse texto veio aí para matar um pouquinho aí dessa saudade, né? Falando da escola. Então nós temos o linha e entrelinhas. Onde se passa a história que você leu? A história se passa na escola, né? Se passa na escola. Quem conta a história? Quem conta a história é um aluno ou uma aluna da escola, tá? Essa emendadinha aqui, o aluno com dá, mas quem conta a história é um aluno ou um aluno da escola. Quem era Dona Vitória? Dona Vitória era professora da escola. 4. Explique em que você pensou para responder à pergunta anterior. Como que você descobriu que a Dona Vitória era professora da escola? Muito fácil, né, gente? Então, o texto ele dá dicas de que Dona Vitória é a professora. Primeiramente, está dizendo aí que a Dona Vitória, ela organizava fila, né, antes dos alunos entrarem para dentro da sala de aula. Também diz que ela entrava na classe, abria as janelas, né, e ensinava também as letras, os números e as palavras diferentes. Então essas dicas aí já explica quem era Dona Vitória, a professora. 5. Que idade parece ter a personagem que conta a história? Explique sua resposta. Então o narrador da história parece ser uma criança do ensino fundamental, pois ele e os amigos estão na escola aprendendo ainda as letras, os números e palavras e fazendo desenhos. Então, com essas dicas aqui, já dá para entender que se trata de uma criança, né, que estuda aí o ensino fundamental. 6. O que a personagem que conta a história costumava levar de lanche para o recreio? Quem preparava o lanche dela? Então, a personagem levava para a escola bolacha maisena com manteiga, uma maçã e suco. Ela também levava, às vezes, pão com bife. E quem preparava o lanche dela era a mãe. Certo, gente?
Aí nós temos a 7ª questão, o que ela não gostava de levar de lanche. Explique por quê. Ela diz lá na história que ela não gostava de levar pão com bife, pois a carne ficava fria, dura e escapulia do pão, né? Por isso que ela não gostava. Aí nós temos a questão 8 e 9, que são questões pessoais. Então, e no seu caso, quem prepara seu lanche? O que você costuma levar de lanche para a escola? É uma resposta pessoal, né? Cada um vai falar aí a respeito. 9. Há alguma coisa que você também não gosta de comer no recreio? Se a resposta for afirmativa, diga que é alimento ou alimentos e explique por que você não gosta de comê-lo ou comê-los, tá? Então, essas duas respostas são pessoais, por isso que a tia não colocou a resposta aqui, tá, gente? Aqui nós temos um pouquinho sobre a Thelma Guimarães Castro Andrade. Ela nasceu em Marília, interior de São Paulo, onde formou-se em letras pela Unesp. Ela é professora de inglês e escritora. Já publicou mais de 100 títulos, entre obras infantis e juvenis de português, inglês e espanhol, e didáticos de ensino religioso. Em 1988, recebeu da APCA o título de melhor autora pelo livro infantil Mago Bitu Fadolento. Aí nós temos um encontro com a língua. Nós vamos falar aí sobre antônimo, tá? Vocês irão ler, aqui tá falando sobre antônimo. A gente já viu sinônimos. Sinônimos são palavras que têm o mesmo significado ou significado parecido. E o antônimo são palavras opostas, né? Palavras contrárias, certo, gente? Aí nós temos, por exemplo, aqui, frio, quente, né? O contrário de frio é quente, de quente é frio, de alto, baixo, né? De gordo, magro. Então, antônimos são palavras que têm significado contrário, significado oposto, tá? No capítulo anterior, você aprendeu que sinônimo é uma palavra que tem o mesmo significado que outra, ou significado parecido, tá? Se na frase a carne fica fria, dura e escapulia do pão, as palavras fria, dura, as palavras fria e dura fossem substituídas, por exemplo, por gelada e rígida, o sentido da frase não mudaria, pois as palavras fria e gelada são sinônimos, assim como dura e rígida, certo, gente? Agora leia esta frase. A carne ficava quente, mole e escapulia do pão. Então, vocês perceberam que aqui nessa frase foi colocado palavras opostas às que tem lá no texto, né? Lá no texto é fria e dura. E aqui apareceu o contrário de fria, quente, e o contrário de dura, mole, certo? Você percebeu que no lugar de fria está escrito quente e que no lugar de dura está escrito mole? Quente é justamente o contrário de fria, assim como mole é o contrário de dura, certo? Nesse caso, as palavras fria e dura foram substituídas por palavras que têm significado contrário, ou seja, foram trocadas por antônimos. Fria e quente são antônimas, assim como dura e mole. Antônimo é uma palavra que tem significado contrário de outra palavra em uma frase. Então, atenção. Palavras com o mesmo ou quase o mesmo significado são chamadas de sinônimos. Sinônimas e palavras com significados contrários são chamadas de antônimas, certo? Agora, leia o texto a seguir. Então, nós temos aqui o texto, o qual vai ajudar vocês a responderem a atividade, tá, gente? Se você quiser crescer forte e saudável, é bom pensar em se alimentar adequadamente. O leite, por exemplo, é muito importante para o crescimento, pois contém cálcio que fortalece os ossos e os dentes. Se você não gosta de leite, pode substituí-lo por alimentos feitos com ele, como iogurte, né, e queijo. As frutas e os legumes têm vitaminas necessárias ao nosso organismo.
além das fibras essenciais para uma vida saudável. Sabia que quanto mais coloridos os alimentos que você põe em seu prato, mais saudável você está consumindo? Por isso, fique de olho na hora de montar o seu prato. Seu organismo agradece. Olha que prato lindo, né, gente? Então, vocês vão responder a atividade agora que está relacionada aí ao assunto que nós estamos estudando, que são antônimo, tá? Palavras opostas, palavras contrárias, né? Então, antônimos são palavras opostas. Escreva um antônimo para cada palavra destacada nesta frase. Então, as palavras destacadas são forte e saudável. Então, no lugar de forte, você vai colocar a palavra oposta a forte. O contrário de forte é fraco, né, gente? E o contrário de saudável, tá? Então, vocês vão responder essa atividade. A tia depois vai voltar fazendo a correçãozinha aqui com vocês, tá bom? Não esqueçam. Respondam a atividade. A atividade aí vai até, anotem na agendinha, quem tem dificuldade para lembrar, tá? Para que vocês possam estar respondendo. A atividade é aí na página 82, somente a página 82, tá? Muito fácil esse assunto, gente. Então, até mais.